Ok, meus caros, vamos dar sequência aqui ao nosso evento. Eu já vou convidar aqui, né? Já está aqui do ladinho, meu próximo, doutora Lilian, já nos acompanha aqui. Posso quase ouvi-la, né? Daqui da sala, diante do sufoco que passamos hoje aqui durante o dia, né? Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui a vocês a nossa palestrante, ler a sua biografia, um pouco aqui do seu currículo e, né, deixar aqui também já, né, para ele. Então, a doutora Lilian, ela é advogada trabalhista, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sergipe, conselheira federal da OAB, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes, conselheira e ex-presidente da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas, ASAT, coordenadora da área trabalhista no escritório Monteiro Nascimento Advogados, pesquisadora do Provic UNIT, da Universidade de Tiradentes, integrante do grupo de pesquisas sobre novas tecnologias e o impacto nos direitos humanos e do grupo de pesquisa Gênero, Direitos Humanos e Diversidade Sexual. E aí nós vamos ter aqui essa brilhante palestra, né, que vai tratar, vai complementar e transcender, né, doutora Lilian, a temática de hoje. Estamos hoje aqui todos coloridos, né, nessa nossa temática e trazendo a importância, como o doutor Anderson falou, né, de deixar na ordem do dia essa temática para que mais e mais ações formativas sejam relevantes e passadas aí para todo o nosso público. Tá certo? Vou deixar você falando aqui à vontade e já vou trazer o seu slide para que você fique à vontade também fazendo, né, toda esse acompanhamento. Tá certo? O tema de hoje é Programa de Responsabilidade Social como ferramenta de combate a práticas discriminatórias contra a população LGBTQIAP+. À vontade. O público é seu. Muito boa noite, Gabriel. Quero cumprimentar a todos, todas e todes que nos assistem hoje. Especialmente de início, cumprimentar o palestrante que me antecedeu, o Anderson Cavicchioli, e deixar minha saudação, tanto pelo aprendizado, como também pelo fato de que ele reside aí em Brasília, minha terra natal. Eu sempre fico muito saudosa de Brasília, então essa conexão Sergipe-Brasília sempre me é muito reconfortante. Quero agradecer, Gabriel, pelo convite de estar aqui hoje, contribuindo um pouco com esse debate. Cumprimentar também a audiência tão qualificada aqui dos nossos queridos Mery Mansuet, o delegado Mário Leone, enfim, todos que compõem hoje aqui a nossa audiência, e dizer que é uma grande honra para mim e um desafio muito grande estar falando sobre essa temática que nos é tão cara, tão importante. Quero pegar aqui o gancho da frase final da palestra que me antecedeu, do Anderson Cavicchioli, quando ele disse que construir novos patamares civilizatórios é um dever de todos. E, de fato, hoje falaremos aqui sobre a importância do trabalho na inclusão da população LGBTQIA+, na nossa sociedade, e no combate também, nas formas de combate à discriminação, assédio e violência contra essa população dentro do mundo do trabalho. Essa é uma temática muito importante. Todos os vieses, todos os recortes que atingem essa temática são muito importantes, né? O combate à violência, a questão da educação, a saúde, e um deles também importantíssimo é a inclusão das pessoas no mundo do trabalho, né? Nós sabemos aqui, tem uma frase muito célebre de Benjamin Franklin que fala que o trabalho dignifica o homem. E, de fato, o trabalho, ele é muito mais do que o sustento na nossa sociedade. O trabalho, ele significa o reconhecimento, a independência, a valorização do ser humano, sobretudo na nossa sociedade capitalista. Então, o trabalho, ele precisa ser ofertado, ele precisa ser... nós precisamos encontrar formas na nossa sociedade para que o trabalho seja oferecido e seja possibilitado a todos os indivíduos. E nós sabemos, nessa senda, Gabriel, peço que você passe aí para o próximo slide, por gentileza, nós sabemos que a população LGBTQIA+, ela passa por desafios
muito importantes e muito graves em comparação às demais pessoas heterossexuais da nossa sociedade, né? Eu trago aqui alguns dados para exemplificar o que agora nós falamos, no sentido de que as estatísticas demonstram que 33% das empresas existentes no Brasil, elas não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargos de chefia. 41% dos funcionários LGBTQIA+, afirmam já terem sofrido algum tipo de discriminação em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. 38% das indústrias e empresas brasileiras têm restrições para contratar pessoas da comunidade LGBTQIA+. 61% dos funcionários LGBTQIA+, no Brasil escolhem esconder de colegas e gestores a sua orientação sexual por receio de represálias e possíveis demissões. E um dado alarmante demais, 90% da população trans tem a prostituição como fonte de renda. Então, esses dados estatísticos demonstram para nós toda a importância que é falar sobre essa temática, debater essa temática da inclusão dessa população no mercado de trabalho e hoje no mundo do trabalho, né? Porque nós falamos hoje de trabalho, emprego, o emprego está cada vez mais em extinção e nós temos que pensar hoje numa temática que também é a inclusão dentro do mundo do trabalho, que é isso que nós veremos aqui, a partir da nova abordagem dada pela Convenção 190 da OIT, que traz essa nova roupagem de proteção, não somente da população LGBTQIA+, no emprego, mas também no mundo do trabalho. Pode passar, Gabriel, para o próximo slide. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui para exemplificar o arcabouço jurídico que garante à população LGBTQIA+, as condições de igualdade, né? Nós temos aqui, sem ordem cronológica ou ordem de importância, porque todos os institutos aqui são igualmente importantes, mas nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece a igualdade e a não discriminação de gênero. Nós temos também a Constituição Federal, que também consagra o princípio da igualdade, da isonomia entre as pessoas. Especificamente no mundo do trabalho, nós temos também a Convenção 100 e a Convenção 111 da OIT, que traz regramentos que estabelecem também o dever de todas as empresas públicas e privadas de observância da igualdade e a não discriminação e a não violência dentro do ambiente de trabalho contra a população LGBTQIA+. Nós temos também a Agenda 2030 da ONU, que traz, dentre as suas ODS, também os objetivos para o desenvolvimento sustentável da humanidade, vários deles e muitos deles relacionados também a essa temática da igualdade. Pacto Interamericano sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 também já trouxe essa previsão do combate a qualquer tipo de forma de discriminação. E agora, de forma mais recente, nós temos a Convenção 190 da OIT e a Recomendação 206 também da OIT, que tratam especificamente sobre esse tema do combate à violência e ao assédio no mundo do trabalho, com a inovação de trazer esse recorte específico do gênero, ou seja, até então, no mundo do trabalho, não existia uma especificação, e nós veremos aqui quais são esses recortes que a Convenção 190 traz da OIT, e que vão orientar todo o arcabouço legislativo, jurisprudencial e interpretativo também das normas que já existem no nosso ordenamento jurídico, para que se estabeleça toda uma sistemática de proteção a essa população. Pode passar, Gabriel. Então, os elementos inovadores da Convenção 190 e da Recomendação 206 da OIT sobre a violência e o assédio no mundo do trabalho, ele traz alguns aspectos que eu quero aqui destacar. Um deles é um conceito muito mais ampliado sobre violência e assédio. Ela estabelece a Convenção 190 que a violência e o assédio é o conjunto de comportamentos e práticas
ou ameaças inaceitáveis de ocorrência única ou repetida. E eu faço aqui um parêntese para destacar que a jurisprudência da Justiça do Trabalho, ela vinha se consolidando no sentido de reconhecer o assédio somente a partir de condutas reiteradas e repetitivas. E aí vem a Convenção 190 trazendo essa conceituação que ela é muito mais protetiva em relação às pessoas que são vítimas desse tipo de conduta, que pode ser, então, uma conduta única, ela não precisa ser reiterada. O assédio, a violência e a discriminação, ele não há necessidade de que seja um ato único ou um ato repetido, ele pode ser um ato único para ser assim considerado pela Convenção 190. Então, essas atitudes, elas podem visar ou causar danos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos, incluindo o assédio e a violência com base no gênero. Ou seja, todas aquelas proteções que a gente observa, inclusive na Lei Maria da Penha, elas se casam muito com a Convenção 190, ou seja, o dano ele não precisa só ser físico, mas também toda essa sistemática, né, de danos psicológicos, sexuais ou econômicos dentro do ambiente de trabalho com esse recorte específico, né? A Convenção ela traz em diversos artigos esse destaque da possibilidade de que essa violência ela ocorra com base no gênero, tá? E aí é uma proteção para a população LGBTQIA+, e uma proteção também na questão da diferenciação entre homens e mulheres no mundo do trabalho, que também é um outro recorte específico também, e a gente sabe que as interseccionalidades, elas se cruzam dentro do ambiente de trabalho. Então, e a Convenção 190, ela acaba abarcando essas interseccionalidades, reconhecendo que as populações LGBTQIA+, elas podem ter um somatório de situações ali que as tornam mais frágeis dentro do ambiente do mundo do trabalho. Então, o outro aspecto é esse também, o do recorte de gênero. A violência e o assédio dirigido em virtude do sexo ou gênero, o que inclui o assédio sexual. Então, houve também uma abertura maior para esse reconhecimento do assédio, não só aquele assédio clássico, o assédio dentro do ambiente de trabalho clássico que ocorre de forma indistinta entre os trabalhadores e empregados, mas sim aquele assédio que ocorre especificamente em virtude do gênero. Esse reconhecimento é muito importante, feito pela Convenção 190. E a proteção também, uma proteção ampliada, né? Ele se refere ao mundo do trabalho, ou seja, trazendo as exemplificações. Ele abrange o quê? Trabalhadores, estagiários, aprendizes, ex-empregados. Nessa parte ele trata também, né, da fase, a gente consegue visualizar que a proteção ela é pré-contratual, contratual e extracontratual também. Voluntários, candidatos a emprego, ou seja, vou fazer aqui também um parêntese, a questão da seleção hoje é muito importante, a gente vai falar sobre isso quando estivermos discutindo essas ferramentas, né, de inclusão, de responsabilidade social e a inclusão do gênero e a diversidade dentro do ambiente de trabalho, elas envolvem também, obviamente, precisam envolver os processos seletivos, né? Porque a gente sabe que a população LGBTQIA+, ela tem menos acesso ao mundo do trabalho por conta do fato de que muitas não passam do processo seletivo, ou seja, na medida em que se visualiza a condição da pessoa, ela não é sequer selecionada, e aí esse regramento também abrange essa fase pré-contratual. Abrange também indivíduos que exercem responsabilidade de empregador, ou seja, não somente aquele empregador clássico, mas os que se assim equiparam, em todos os setores públicos e privados, na economia formal ou informal, em áreas urbanas ou rurais, ou seja, a proteção é integral, ninguém está fora desse tipo de proteção estabelecido pela Convenção 190 e a Recomendação 206 da OIT. Pode passar, Gabriel. Outros elementos também importantes, inovadores dessa legislação, no sentido de prever o assédio, não somente o assédio vertical, ou seja, nós sabemos que, por exemplo, a legislação penal aqui brasileira, ela criminaliza a conduta do assédio no ambiente de trabalho
assim o reconhecendo quando ele é viabilizado por agentes em sua condição de superioridade hierárquica em relação àquele funcionário assediado. Então, a conduta típica do direito penal, ela exige que haja um assédio ascendente, ou seja, de um superior para um inferior hierárquico. Enquanto que a Convenção 190, ela traz uma conceituação de assédio que admite outras posições de assédio, que não somente o assédio vertical, mas o assédio também ascendente ou o colateral, ou seja, tanto é possível a caracterização do assédio por superiores, né? É o vertical, é o clássico, como também aqueles colegas que entre si fazem brincadeiras, fazem discriminações, praticam esse tipo de conduta, e também a situação de um subordinado fazer isso em relação a um superior hierárquico pela condição de gênero, né? E a convenção também estabelece a proteção em relação a terceiros, que é outra condição também especialíssima e inovadora, no sentido de que o ambiente de trabalho ele deve proteger o trabalhador, não somente ali naquele microambiente do trabalho, ou seja, na relação entre trabalhador e empregador, mas também em relação a terceiros, ou seja, clientes, pacientes, passageiros. Então, aí a gente pode pensar hoje no mundo do trabalho, na sociedade de plataformas, né, no mundo uberizado, em que nós temos novas formas de trabalho muito mais descentralizadas e mais agentes envolvidos na relação de trabalho, e para as quais o empregador ou o agente que fomenta aquele trabalho, que não seja o empregador clássico, ele deve sim hoje se preocupar com o sistema de proteção do seu trabalhador em relação a todos os terceiros envolvidos. Então, a proteção realmente ela veio muito mais ampliada na Convenção 190, e é importante também destacar nesse sentido, que o Brasil ele ainda não ratificou a Convenção 190, né? Ela começou a viger no Brasil a partir de 2021, no mundo a partir de 2021, mas o Brasil ainda, infelizmente, não ratificou, então ela tem um caráter de interpretação, como eu havia mencionado anteriormente. Ela serve como um balizador da interpretação da legislação, ou seja, hoje o intérprete ele tem a possibilidade de dar uma conceituação muito mais abrangente, obviamente que não no aspecto penal, que a interpretação não pode ser extensiva para punir, infelizmente, a gente precisa de alterações legislativas nesse sentido, mas não no mundo do direito civil, não no mundo do direito do trabalho. Existe já uma baliza interpretativa trazida pela Convenção 190, enquanto ela não é formalmente ratificada pelo Brasil. Devo dizer também que muitas instituições, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Matra, muitas instituições estão envolvidas e engajadas na promoção de uma luta para que o Brasil possa realmente, efetivamente, ratificar a Convenção 190, reconhecendo e fortalecendo a defesa desses direitos em prol dos trabalhadores das populações LGBTQIA+. Pode passar, Gabriel. Então, quais são as premissas estabelecidas nesse sentido, né? Há necessidade de que dentro do ambiente de trabalho haja o reconhecimento de múltiplas e intersetoriais formas de discriminação, ou seja, hoje as empresas elas precisam estar atentas para a interseccionalidade das formas de discriminação, reconhecer que elas existem, né? E para isso a gente vai depois entrar um pouco nas ferramentas, né, de sensibilização, conscientização. É necessário que o topo da empresa, né, o corpo gerencial da empresa se atente para essa responsabilidade, para essa necessidade, para a promoção de atitudes que levem a um processo de conscientização de toda a equipe, para o reconhecimento dessas diferenças e para o trabalho dessas diferenças dentro do mundo do trabalho. E para isso é necessário reconhecer que existem relações de poder desiguais com base no gênero. Eu quero aqui exemplificar que também outro dado
no sentido de que, por exemplo, as mulheres têm uma diferença sensível em termos de remuneração em relação aos homens. As mulheres recebem menos em termos de salário exercido para funções iguais, com a mesma produtividade e a mesma competência, mas elas recebem menos, e assim essas interseccionalidades atuam, ou seja, quanto mais existe ali a conjunção de situações desfavorecidas, né, na sociedade, mais essa situação de diferença se agrava, ou seja, a mulher negra, ela também proporcionalmente, ela recebe menos do que a mulher trans ainda recebe proporcionalmente menos. Então, há necessidade, sim, de que haja o reconhecimento dessas situações de desigualdade com base no gênero para a aplicação de medidas de solução nesse sentido, né? Há também a necessidade do reconhecimento de estereótipos de gênero para que essas diferenças sejam tratadas no mundo do trabalho. Né, as mulheres, por exemplo, ou a população trans, ela tem uma necessidade específica, ela tem uma condição específica que não é a condição do homem, né? Que muitas vezes, vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, no mercado de trabalho, existe a necessidade de atingimento de metas, atingimento de realização de trabalhos que muitas vezes são concebidos através de uma perspectiva totalmente masculina, que não observa as necessidades da mulher enquanto mãe, enquanto mulher. Então, assim, é um estabelecimento de políticas internas das empresas sem a observância dessas diferenças, também é algo que não se deve hoje mais existir, é algo que se deve combater através dessas sistemáticas que a gente vem aqui hoje trazer e elucidar essas ferramentas de combate a esse tipo de situação dentro do ambiente de trabalho. Então, outras premissas são normas de gênero sociais e culturais que apoiam a violência e o assédio, ou seja, isso precisa ser combatido, né? O assédio, vale dizer, a discriminação, a violência, ele tanto pode existir dentro do ambiente de trabalho daquela forma clássica, o assédio clássico, como a gente assim o conhece, como também existe a forma do assédio estrutural. Tem muitas empresas que elas estão estruturadas desde suas concepções para serem assediadoras, na medida em que não respeitam as diferenças, não contemplam essas diferenças entre as pessoas que ali trabalham. Então, isso também é uma premissa de combate ao assédio com base no gênero em relação à Convenção 190 da OIT. Pode passar, Gabriel. O escopo também desse normativo é uma abordagem sensível a essas questões. Então, para isso, o que é concebido? É necessário que existam programas, estratégias, políticas, leis e regulamentos, acordos coletivos que reflitam essa realidade de todos os gêneros, assegurem a participação nos processos de tomada de decisão em todos os níveis e valorizem e respeitem as perspectivas e experiências. Isso é fundamental também dentro de um programa de combate a esse tipo de assédio, violência e discriminação dentro das empresas. Pode passar, Gabriel. Então, de que forma as empresas hoje, ou as públicas ou privadas, elas podem instrumentalizar esse formato de combate ao preconceito, à discriminação e à violência dentro do ambiente de trabalho e fomentar a inclusão da população LGBTQIA+, através de programas de responsabilidade social. E aí, a nomenclatura que se vai dar para isso, pouco importa, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de programa de responsabilidade social, programa de ética e conformidade, regras de compliance, programas de diversidade e inclusão, enfim. Pouco importa a nomenclatura, mas hoje é extremamente recomendável que as empresas estruturem uma política que hoje pode ser direcionada com base nessa referência legal que aqui está se discutindo, no sentido do estabelecimento de balizas e premissas
para a defesa da igualdade dentro do ambiente de trabalho, através de uma política efetiva nesse sentido. E isso vale destacar que é uma medida que se deve tomar não somente pela consciência da importância dessa temática dentro por uma questão ética dentro da sociedade, mas também as empresas precisam se atentar que isso também hoje representa uma forma de que essas empresas se coloquem no mercado de trabalho com esse selo, e que isso gera lucro não somente pela valorização daquele profissional que ali encontra uma oportunidade de trabalho e que, por isso, encontrando e sendo reconhecido, vai se dedicar realmente de coração ao seu trabalho, mas também porque hoje a sociedade mais avançada, ela se estabelece em balizas de escolhas e de posicionamentos dentro do mercado. Então, hoje sabemos que o consumidor está muito mais seletivo, muito mais exigente, no sentido de que ele pode simplesmente boicotar, cancelar as empresas que violam direitos da população LGBTQIA+, e pode sim prestigiar aquelas que valorizam, que respeitam e reconhecem. Então, isso é uma questão de gestão que precisa ser encarada também na perspectiva do capitalismo como um bom negócio, né? Todos os que trabalham essa temática sabem, têm a devida consciência que, além de trabalharem com algo que é super importante, porque é ético, é um dever moral e é um dever legal, mas também é lucrativo dentro do mercado de trabalho. Pode passar, Gabriel. Então, quais são, assim, as premissas que devem existir, né, dentro de um programa desse, né? Há uma necessidade de uma abordagem inclusiva, integrada com a perspectiva de gênero para a prevenção e eliminação da discriminação, violência e assédio no mundo do trabalho. E, para isso, é importantíssimo que a empresa atente para a necessidade do processo de conscientização. E aí eu vou até fazer um parêntese para colocar um pouco da minha experiência pessoal enquanto advogada, né? Hoje eu falo aqui, foi citado aqui meu currículo, que eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, sim, a Comissão Guarda-Chuva, que trabalha diversas temáticas, mas dentro da minha advocacia trabalhista, nós também atuamos nesse segmento. Eu, particularmente, dentro do escritório, nós temos a estruturação de um programa de responsabilidade social que tem alguns pilares, estou fazendo esse parênteses aqui, porque tem a ver com essa temática. Nós temos os pilares da inclusão da população LGBTQIA+, a inclusão da igualdade racial, a questão também da igualdade, aliás, da política de reconhecimento da liberdade religiosa, e a questão também da política assistencial, a pro bono, a atuação pro bono também do escritório, ou seja, você pode incluir diversas temáticas, além da inclusão também da pessoa com deficiência, para efeitos de transformação interna do ambiente de trabalho. É isso que temos feito dentro do escritório, e é isso que temos também trazido para o mercado em termos de apoio e assessoramento para o estabelecimento de metas e de políticas nesse sentido, né, dentro das empresas que assim desejam se enquadrar dentro do mercado. Então, é muito importante, nesse sentido, o estabelecimento de parcerias para o processo de conscientização da equipe, que tem que partir inicialmente da conscientização do tone of the top das empresas, e aí, a partir disso, você vai, em cada segmento, fazendo esse trabalho de conscientização para trazer essa perspectiva de gênero. Nem todos a gente sabe que nem todos têm a devida compreensão sobre essas diferenças na perspectiva de gênero, e é necessário, sim, um processo não só digamos assim, de conscientização inicial, mas sempre um programa de revisão dessas questões que são colocadas, né? Então, outro aspecto também é a proibição da discriminação, violência e assédio. É necessário hoje que as empresas tenham em seus programas, em seus regramentos, sejam eles de que forma
forem estabelecidos, né, sob forma de regulamento interno, como eu disse aqui, programa de compliance, programa de responsabilidade social, o que seja. Mas há uma necessidade de uma proibição mesmo, e que os gestores e toda a equipe seja conscientizada a respeito da importância desse viés, inclusive sob pena de passivos, né? Nós temos, como estamos tratando aqui do mercado de trabalho, sobre a necessidade de sobrevivência da imagem da empresa, porque esses danos relativos à discriminação, assédio e violência no ambiente de trabalho trazem danos de imagem que são gravíssimos, então a empresa tem que realmente buscar trabalhar isso, como também de passivos judiciais, né? A garantia também de políticas relevantes que abordem a discriminação, violência e assédio, ou seja, tem que ser buscado algo efetivo, não somente teórico, mas implantado efetivamente dentro do âmbito das empresas. A adoção de uma estratégia abrangente para implementar medidas de prevenção e combate à discriminação, violência e assédio, e mecanismos estabelecidos e fortalecidos, ou seja, há necessidade de um investimento que a gente chama de budget para aquilo, né? Para que as políticas realmente sejam implementadas. A gente que vive isso na realidade sabe que uma coisa é você pensar naquilo na teoria, outra coisa é você não dispor de investimento real, efetivo, pessoas que sejam designadas, estabelecidas para implementar e manter essa política dentro das empresas. Então, há que se realmente estabelecer um esforço nesse sentido para que as coisas saiam como elas precisam sair. Pode passar, Gabriel. A garantia de acesso a recurso e apoio às vítimas também é muito importante. O estabelecimento de canais de denúncia sobre essas problemáticas também é fundamental. Inclusive, isso interfere muito na apreciação depois de alguma situação que venha a ocorrer para efeitos de extensão dos danos causados, né? Então, se a empresa ela é diligente, se ela tem um canal de denúncia, se ela tem uma política de apoio a essa pessoa que eventualmente tenha sofrido algum tipo de discriminação, violência dentro do âmbito da empresa, isso vai também repercutir de forma favorável dentro dessa situação da avaliação judicial desse tipo de conduta, né? Tem que haver também o estabelecimento de sanções, e aí, no aspecto trabalhista, né, das relações de emprego formais, existe a possibilidade de aplicação aí de advertências, de suspensões e de demissões, inclusive por justa causa, a depender da gravidade do fato, né? Isso aí já é um aspecto mais da CLT, que eu estou trazendo em conjunto com a temática de hoje, mas, de fato, a empresa não pode conviver nem coadunar com nenhum tipo de conduta assediadora dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque a empresa é responsável objetivamente pelas atitudes de seus empregados, seus prepostos. Isso também está estabelecido na lei, né? É um reflexo do Código Civil e que também é estabelecido pela CLT. A empresa é responsável objetivamente pelas atitudes dos seus prepostos. Então, ela não pode conviver com nenhum tipo de violência, assédio, discriminação no ambiente de trabalho. Ela tem que prever sanções e que essas sanções sejam aplicadas. E aí vem toda aquela situação a depender da gravidade, aquilo ali pode ensejar uma demissão por justa causa, desde que respeitadas a imediatidade, a gravidade da situação, todos aqueles requisitos que autorizam a aplicação da justa causa. O desenvolvimento também de ferramentas de orientação, educação e formação para aumentar a conscientização em formatos acessíveis, conforme apropriado. Então, aquela coisa que a gente colocou, né? A educação, ela é transformadora, o processo de conscientização é muito importante. Ele não pode ser delegado a um ato ou a uma palestra, tem que ser atitudes constantes, e essas ações, elas precisam ser afirmativas, né? A título, por exemplo, como eu comentei, de exemplificação, lá no meu escritório, nós temos efetivamente pessoas que trabalham no jurídico, pessoas que são trans, pessoas que são pansexuais, bissexuais. No meu escritório existe toda
essa diversidade que é contemplada pelo Programa de Responsabilidade Social, e é isso que precisa ser fomentado no sentido de desenvolvimento de uma política efetiva, que muitas vezes ela pode ser até intuitiva, que foi como, por exemplo, nasceu lá na minha experiência, né? Ela foi muito intuitiva. Ela não nasceu de uma política pensada, ela já existia quando ela foi formalmente concebida. Quando a gente olhou para o lado, a gente pensou assim, poxa, nós temos aqui já um conjunto de tanta diversidade, por que não a gente estabelecer isso com bases firmes e que a gente possa trabalhar isso de uma forma mais engajada, mais profissional. Então, essas ferramentas, elas precisam existir na formação de comitês, na formação de estabelecimento de políticas, de palestras, de conscientização, tudo isso, e parcerias também para o fortalecimento desse objetivo. A garantia de meios eficazes de inspeção e investigação em casos de violência e assédio, inclusive por meio de inspeções do trabalho ou órgãos competentes. Isso é uma disposição que vem da recomendação 206 da OIT, no sentido de também deixar claro que esse trabalho é um trabalho conjunto, né? Há necessidade de participação da sociedade, do segmento empresarial, do segmento público, e também dos órgãos fiscalizadores nesse sentido, né? A empresa, o papel dela é estabelecer meios para que a denúncia aconteça, a apuração e a responsabilidade. A par do que a empresa faça, também é necessário que o poder executivo fomente e propicie, né, meios para que as inspeções do trabalho e de órgãos fiscalizatórios, assim como o Ministério Público do Trabalho, também possam atuar na verificação de eventuais inconsistências ou ilegalidades nesse aspecto. E é por isso que é tão importante o fortalecimento, o investimento público, o reconhecimento dessa pauta para a adoção de políticas que reafirmem a necessidade de implementação de fiscalizações nesse sentido, né? Hoje a gente vive um momento muito obscuro de, digamos assim, de fragilização desses órgãos fiscalizatórios sobre vários vieses, diversos vieses, mas é uma pauta que precisa ser pensada, nós precisamos escolher os nossos políticos, que eles com base na visão que eles têm em relação a essa questão, né, do reconhecimento dessa pauta e da importância também de fortalecer todos os institutos ou instituições que se voltem para a adoção dessas políticas de inclusão e de combate ao preconceito e à discriminação. Pode passar, Gabriel. Então, nós já vamos aqui para a parte final da conclusão, que seriam os destaques desses pontos fundamentais, então. Nós temos a premissa da proteção e prevenção. E aí eu faço esse contato com o aspecto pré-contratual, as empresas têm que se atentar para os processos seletivos que não podem ser discriminatórios, e isso é uma questão que muitas vezes leva as empresas, antes mesmo de haver uma contratação, a um litígio judicial com pré-candidatos a partir de seus processos seletivos, que já contêm em seu bojo situações de discriminação de gênero. Né? Então, é preciso que se atente, por isso que uma orientação jurídica, um apoio de um programa estabelecido ou de uma consultoria jurídica específica é muito importante para evitar o passivo e também muito mais do que o medo da punição, a implementação de medidas que, de fato, sejam contributivas para essa causa, né? E aí, a necessidade também de aplicação, recursos e assistência, ou seja, algo que seja efetivo, que tenha recursos, que haja realmente um investimento por parte da empresa pública ou privada com esse objetivo, para que sejam, sim, sempre os empregados ou trabalhadores orientados, treinados e sensibilizados para a adoção dessas práticas. Pode passar, Gabriel.
Basicamente, é o que eu coloquei, né? O programa de responsabilidade, então, ele tem como esses pontos fundamentais, todos esses que foram agora sinalizados. E, diante disso, eu reitero aqui o que foi colocado inicialmente, né, da importância do engajamento de todos os atores sociais em todas as formas de combate ao preconceito e discriminação, tanto no aspecto educacional, o aspecto do direito criminal e o aspecto também das empresas, a inclusão das pessoas dentro do mercado de trabalho, porque só isso vai tornar realmente o mundo mais inclusivo, mais justo, mais igualitário, do jeito que a gente sonha e almeja. Pode passar, Gabriel. E com isso, eu me coloco aqui à disposição para as perguntas e agradeço a oportunidade aqui pela palestra e pela escuta atenta de todos vocês. Ok, minha querida. Brilhante, né, exposição, tanta informação que a gente desconhece, né, e vê, mas infelizmente muitos vivenciam na pele esse tipo de preconceito, de violação, né, Lilian? No próprio ambiente de trabalho, às vezes a gente passa mais tempo, grande maioria das vezes, a gente passa mais tempo fora de casa trabalhando do que na nossa própria casa com a família. E aí, no local onde deveria haver uma harmonia, né, um contato, uma celebração também ali para aquele trabalho conjunto, é que é o ambiente de propagação de preconceito. E aí a gente vê como é importante a concepção de uma política específica para prevenir esse tipo de violação, né? Mas vamos lá, alguns comentários foram feitos aqui. Doutora Meire Mansuê mandando um abraço para você, desejando boa noite aí. A Nayana Souza também, batendo palminhas, aí acenando, agradecendo a participação. O Elvis Lima também falando aqui. E já queria aproveitar a oportunidade para dizer aqui, né? A gente sai do discurso, você com o seu exemplo, né? E a gente diz que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Não sei se você já ouviu essa máxima. Então, não basta ter um discurso, né? Não basta dizer é importante proteger, é importante coibir, não. Você vai lá e diz, dentro de casa eu estou fazendo o meu papel. E vocês? Qual é a responsabilidade e a atuação de vocês nos seus respectivos ambientes de trabalho? Então, com esse exemplo, Lilian, você mais do que convence. Você diz, realmente, de fato, há uma necessidade de se sair da ideia, do plano das ideias e se colocar na prática, né, aquilo que se idealiza e que se pensa. E que bom que foi gestado, né, esse plano de vocês lá no escritório, para dizer assim, já existia como realidade material, agora vamos só documentar. Né? Se o princípio do direito fosse colocado na prática assim, com certeza as normas seriam cumpridas, porque as pessoas têm a sensação de que deve ser feito, e não simplesmente porque é uma imposição legislativa. Muitas das vezes, a resistência no cumprimento do direito se dá porque as pessoas querem, digamos assim, ir de encontro àquilo que a norma diz, não vivenciam uma realidade prática. Né? Se eles já vivenciassem isso, o regramento ele se faria desnecessário. Mas, às vezes, vem a norma, vem a lei, vem o dispositivo, para dizer, você está saindo aqui do esquadro, né? E a regra vem, a lei vem para poder lhe reenquadrar e lhe trazer para o curso natural. Mas aí eu vou trazer aqui uma pergunta que a Ivana fez, que eu achei bastante interessante. Ela disse aqui, é possível existir responsabilidade civil da empresa por ausência de proteção de seu funcionário se for alvo de preconceito na prestação do trabalho? Eu acho que, inclusive, ela formalizou isso aqui, essa pergunta, Lilian, quando você estava falando sobre outras formas de plataforma, de atuação. Então, acho que ela pensou talvez no Uber, né, em outros ambientes assim, de trabalho, relações, né, de emprego, e aí você vê isso aqui, né? Você acho que até você comentou um pouquinho disso, mas fica à vontade aí. A pergunta é muito interessante e é justamente esse... Deixa eu trocar aqui, pronto. Respondendo objetivamente, sim, é possível existir a responsabilidade civil da empresa por ausência de proteção, no caso de preconceito, sem dúvida nenhuma. É importante que a pessoa que passou essa situação, ela se municie de provas sobre o ocorrido, né? A gente sabe que nós
devemos ter o cuidado, a máxima cautela. Inclusive, é um aspecto que eu não coloquei na apresentação, mas a Convenção 190 da OIT e a recomendação, elas trazem também um princípio de inversão do ônus da prova. Ou seja, para favorecer a situação da pessoa LGBTQIA+, de uma discriminação de gênero, esse ônus é invertido segundo a recomendação. Mas como eu falei assim, como a recomendação não foi ratificada pelo Brasil, ela tem um viés ainda interpretativo, então é muito importante que haja todo o cuidado, a máxima cautela de se municiar de provas. Não precisa necessariamente ser documentais, a prova testemunhal ela também é utilizada nesse sentido. E como você bem comentou, na realidade a convenção ela traz uma proteção muito mais ampliada e que isso desafia os advogados, né? A advocacia ela tem a feliz, digamos assim, possibilidade de trazer novas teses para o Poder Judiciário, coisas que até então não eram pensadas. E nesse caso, a advocacia, junto com um regramento internacional, ela pode sim desenvolver teses no sentido de proteção, não somente, como eu disse, do trabalhador clássico, aquele que tem uma carteira assinada, mas do trabalhador como todo que está inserido, por exemplo, numa situação de trabalho em plataformas, mas ele não deixa de ser um trabalhador, ele não é um empregado de carteira assinada, mas ele não deixa de ser um trabalhador, ele está inserido naquela sistemática da plataforma, e é necessário que todos pensem em formas de proteção desses trabalhadores, né? Então, assim, tem muito trabalho pela frente sob esse viés, sob essa perspectiva, né, de responsabilidade civil. Nós sabemos que não é pacificado, não é um caminho tranquilo, mas ele é um caminho viável e possível, sim. Nós temos que ampliar nossa visão nesse sentido, já que esses trabalhadores não têm a proteção clássica de um empregado, né, de carteira assinada, um 13º, férias, FGTS e tudo mais, e as facilidades que um empregado de carteira assinada tem, mas eles são dotados também de direitos e devem ter os seus direitos preservados e protegidos, e essa convenção ela vem como um reforço de um viés interpretativo muito mais ampliado. Eu queria puxar o gancho aqui da pergunta de Ivana e ver o seguinte. Primeiro, justamente assim, eu imagino como deve ser difícil para quem tem um vínculo empregatício responsabilizar civilmente uma empresa e ainda continuar vinculado a ela, né? Eu imagino que isso deve acontecer, talvez, no cenário de uma demissão por alegada justa causa, e aí o trabalhador informa que, em verdade, não houve justa causa e lança essa questão, talvez, para, inclusive, ser contabilizado como dano moral no ambiente de trabalho. Queria até que você comentasse sobre isso, sim, se é possível fazer esse dano reflexo. E, assim, porque dificilmente ele moveria uma ação de reparação por dano, estando ainda com o vínculo mantido. Né? Como é que ele vai responsabilizar civilmente a empresa e a empresa vai querer, né, naquele contexto? E se ensejaria, se ele movesse essa ação e ele fosse demitido por conta disso, também um dano moral? O que você avalia sobre isso? Maravilhosa sua pergunta. E eu tenho também a feliz coincidência de já ter passado por uma situação de postular, e muito embora eu atue até no segmento empresarial com mais força, mas eu fui procurada por uma pessoa, certa feita, uma empregada considerada uma empregada graduada, altamente graduada na empresa, que passou por uma situação de assédio sexual, ou seja, tem um recorte de gênero, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E ela estava ainda com a relação de trabalho em curso, e ela me procurou muitíssimo abatida, adoecida psicologicamente, emocionalmente. Foi um trabalho, até o ajuizamento, foi um trabalho, inclusive, que eu pedi para que ela voltasse de outras vezes, para que a gente conseguisse conversar. Eu não conseguia nem conversar muito bem direito sobre o que vinha ocorrendo com ela, até que ela conseguiu ter um pouco mais de equilíbrio, conseguiu decidir de uma forma mais tranquila que ajuizaria, mesmo estando trabalhando. E aí, o que acontece? Poucos sabem disso, mas existe um direito, que é o chamado direito de indenidade, que não é
estabelecido aqui no Brasil, é um direito que a gente pesquisou e vem da legislação espanhola. O nosso ministro Augusto César Leite, que é sergipano e atua hoje no TST, ele tem um livro sobre isso, do direito de indemnidade, que seria justamente essa garantia do empregado poder postular sem a rescisão do seu vínculo. E aí, com base nesse direito de indemnidade, nós postulamos aí a garantia de que ela não fosse demitida sob pena de se considerar discriminatória essa demissão. E foi deferida a liminar. Então, ou seja, ela conseguiu atuar no processo com essa garantia de não ser demitida por essa motivação, e com isso a gente teve mais tranquilidade para discutir essa situação que, no fim das contas, foi resolvida da melhor forma, e é isso. De uma forma ordinária e habitual, obviamente que a Justiça do Trabalho é feita de ações ajuizadas por pessoas demitidas, porque é muito difícil que alguém, no curso da relação de emprego, venha discutir pelo receio óbvio. Nós todos precisamos trabalhar, quem depende de uma carteira assinada sabe que o mercado de trabalho é difícil e tem dificuldades e medo de postular com o vínculo ainda ativo. Então, eu, sem dúvida nenhuma, diria que 99% das ações são ajuizadas por pessoas que já se encontram demitidas, mas existe sim a possibilidade, eu já vi algumas situações, como essa que eu relatei agora, de pessoas atuando ajuizarem. E a responsabilidade é a mesma, né? É a mesma nesse sentido. E respondendo objetivamente a sua pergunta, sim. Se nesse caso, por exemplo, a pessoa fosse demitida, já estaria praticamente, já tinha até uma multa diária, porque já seria presumível a discriminação da sua dispensa, né? Então, seria nesse caso, inclusive, revertida, possivelmente, a demissão para uma reintegração, como efeito dessa decisão, né? Mas é uma temática muito, muito legal e arrojada. É verdade. Eu digo que, para mim, eu falo com muita tranquilidade, eu tenho muitos amigos advogados, amigos juízes, promotores, defensores, mas eu digo que o grande arquiteto do direito é o advogado. Ele é quem tem as teses, é ele quem articula o conhecimento, porque ele está ali, né, a labuta dele é defender o seu cliente. Então, o juiz está lá, né, aguardando a demanda para poder decidir, lógico, são excelentes criadores também de posições, de teses, mas se não existisse o advogado, é por isso que sem o advogado não há justiça, porque sem o advogado pleiteando, construindo tese, inventando teorias para poder subsidiar o direito que está subjacente, né, a justiça seria talvez muito enfadonha. Então, eu acredito que a atuação dos meus amigos, advogados e advogadas, ela é fundamental para que as coisas aconteçam. E deixa eu trazer aqui, agora tem uma pergunta aqui da Camila. Ela fala, na sua opinião, por que as leis são simplesmente descumpridas e as violações no ambiente corporativo acontecem? O que falta para esse ciclo de violação cessar? No meu ponto de vista, falta educação. Falta educação de base e falta a educação mais, digamos assim, do ambiente corporativo mesmo, né? Existem dois momentos aí. Primeiro, aquilo que as pessoas trazem na construção de suas vidas, e isso é meio que indissociável, né? No mercado de trabalho, você vai estar ali se deparando com pessoas que estão trabalhando do seu lado, de todas as origens, de todas as formas de pensar, e a gente sabe que a gente é oriundo de uma sociedade machista, preconceituosa e homofóbica. Então, o ambiente de trabalho ele vai refletir o universo da nossa sociedade. Não vai ser muito diferente, e é por isso que é necessária uma política efetiva, porque se você não trabalhar esse lado, acaba que isso vai, de alguma forma, repercutir, inevitavelmente, porque se as pessoas não estão ali com a sua consciência ativada pela educação, né? E aí a educação vem a educação formal, vem a educação moral, a educação cívica, a civilidade, tudo que eu acho que é aplicável é humanidade para mim, né? Eu penso que é isso, né? A gente não pode fazer nenhum tipo de distinção entre as pessoas, mas nem todo mundo é concebido, cresce com esse jeito de pensar, e aí só a educação transforma, né? Se ela não transformar, vem a parte repressiva aí do Estado, vem as medidas que a gente está discutindo aqui, as punições, né? Dentro do ambiente de trabalho tem as punições,
e aí depois vem a parte do judiciário também para reprimir. Mas eu acho que solução mesmo para tudo na vida é através da educação, não tem outra forma. E uma educação libertadora, uma educação que seja realmente libertadora, né? Libertadora. Você que é egressa lá do mestrado em Direitos Humanos, né, da UNIT, eu tive também a oportunidade de fazer o meu mestrado lá e as pedagogias, né, lá do Paulo Freire, disciplina de professora Gabriela, né, que aborda, né, todas essas formas de libertação, com certeza. A gente tem essa situação. Agora eu fiquei curioso, queria que você esclarecesse, como, na prática, seria possível a gente viabilizar. Eu penso assim, aquele prestador de serviço que está vinculado ao iFood, ao Uber, como ele conseguir demonstrar essa relação, talvez, você falou aí, não tem uma carteira assinada, mas tem um vínculo, né? E ele pode, sim, também lançar a mão dessa situação para poder responsabilizar. Mas imagine também como se tem um controle. Vamos pensar aqui no entregador de uma pizza vinculado ao iFood. Ele vai fazer uma entrega, chega lá, é ofendido nessa situação. Lógico que ele só, se a gente for trabalhar como racionalizando com o penalista, né? Relação, nexo de causalidade. Ele tem uma ação, tem um resultado e tem um vínculo entre a conduta e o resultado. Então, se ele foi fazer aquela entrega e naquele ato de entrega ele está sendo agredido, ofendido, em tese, se ele não fosse prestador daquele serviço vinculado àquela empresa, ele não estaria exposto àquela situação de violação. Não sei se essa é a linha que vocês constroem, mas como conseguir trazer esse argumento de forma robusta? Me traga esse argumento, me convença. Como ficar isso de forma clara para que o juiz, né, tenha elementos também para decidir. Não sei se você já passou por alguma situação dessa. Veja, eu disse que era possível, não disse que era fácil, né? A postulação do vínculo, por exemplo, a postulação do reconhecimento do vínculo empregatício de profissionais uberizados, por exemplo, ela é controversa na jurisprudência. Existe parte que considera que não é uma relação de emprego, e existe parte da jurisprudência que considera, sim, que é uma relação de emprego por conta de requisitos do artigo 2º da CLT, que se configuram a despeito dessa pessoa não ter uma relação típica, tradicional, de subordinada. Por quê? Porque a subordinação ela é considerada como uma subordinação estrutural, né? Então, apesar de não ter ali um chefe mandando, mas tem um aplicativo que ele controla o que você faz, ele controla a sua margem de lucro, ele te pune se você cancelar a corrida, enfim. Existe o viés interpretativo de que o aplicativo, a estrutura do aplicativo, ele sim subordina aqueles trabalhadores que, inclusive, se submetem hoje em dia cada vez mais a jornadas muito elasticidas, sem nenhum tipo de garantia. Enfim, esse tema realmente é polêmico do reconhecimento do vínculo, mas o que diz respeito à sua pergunta mais objetiva, no sentido da responsabilidade sobre atos, isso também depende muito da circunstância, né? A gente pode pensar, por exemplo, num trabalho uberizado dentro dos veículos em que o aplicativo não se responsabiliza por colocar ali uma imagem, que de repente poderia ter uma imagem para filmar, para que isso estabelecesse um pouco mais de segurança para aquele trabalhador, né? Se, por exemplo, se o aplicativo se responsabilizasse um pouco mais com essa questão de ter uma câmera dentro dos carros, isso talvez evitasse uma situação de, por exemplo, de assalto ou uma situação de assédio ou violência de um usuário em relação àquele trabalhador, já facilitaria, inclusive, a questão da prova para esse trabalhador, inclusive em relação a esse terceiro. Então, são vieses que aí cabe ao advogado trabalhar em cima daquela situação específica, né? De que maneira, naquela circunstância, se observa que o empregador deveria estar ali protegendo e não está. E não está porque não quer diminuir o lucro, né? Não quer, enfim, ele quer realmente se isentar dessa responsabilidade, transferir todo o ônus, todo o risco daquela atividade.
Enfim, a gente tem vasta doutrina aí, muitos pensadores nesse sentido, né, de que, na verdade, essas plataformas, elas se utilizam mesmo da força humana e transferem todo o risco sem nenhum tipo de ônus aí, e ganham em cima disso, e aí existem construções que possibilitam essas interpretações, mas como eu disse inicialmente, é um caminho possível, mas não é um caminho fácil. Eu imagino. E assim, só essa ideia, né, da possibilidade dessa recomendação 206 que você falou, 209, né? Que A recomendação 206 e a 206, então, conversão. a inversão do uso da prova eu achei assim fantástico, que são situações de vulnerabilidade, né? Quando você vê do consumidor, você vê da mulher, você vê Sim. situações, vamos buscar, de certo modo, proteger quem está numa posição de vulnerabilidade, para que transfira o ônus de provar, demonstrar aquela alegação, né, sob pena dele inviabilizar isso e o próprio exercício do direito. Então, eu achei essa construção bastante interessante. Dar um recado aqui, Lili, no seguinte: o pessoal que não assinou ainda a lista, e aqueles que também assinaram, a gente pede que novamente preencha um formulário que a gente disponibilizou aqui, né, eu já coloquei, vou colocar de novo aqui, para que a gente possa garantir a certificação do evento. Tem mais um comentário aqui, Guilherme, agora do Daniel, que ele diz o seguinte, e eu achei muito interessante essa pergunta dele: como começar a implementar um plano de responsabilidade social em uma empresa? Qual é o passo a passo? Tem algum modelo? Tem algum local, complementando a pergunta dele aí, que a gente possa baixar esse manual de instruções de como tornar uma empresa responsável socialmente, né, um selinho aí, de uma chancela de como fazer essa cartilha para funcionar verdadeiramente, né, e apenas não ser um plano fake, né? Então eu tenho aqui alguns elementos mínimos que um plano como esse deve conter, né? Já vou complementando a pergunta dele aí para poder facilitar, que às vezes a pessoa é bem intencionada, mas não tem talvez um modelo, né? Onde buscar essa fonte. Exatamente. Existem empresas especializadas nesse tipo de consultoria, de implementação de programas de diversidade e inclusão. Já fiz parcerias e contatos com muitas delas aqui fora do eixo do Nordeste. Existem pessoas hoje que se dedicam para isso. Em termos de modelo, acredito que se pesquisar no Google deve achar assim, algumas práticas, eu não saberia agora exatamente indicar uma fonte específica. Mas assim, a concepção hoje da palestra, e depois, se quiser, a gente pode manter contato, assim, o viés da Convenção 190 estabelece as premissas. E a partir disso, a gente precisa pensar nas práticas. Então, aqueles pontos que foram colocados ali na palestra são os fundamentais. Alguém que vá, por exemplo, inclusive se você quiser postular uma certificação sobre isso, que também é possível, o mercado hoje atua dessa forma, né, certificando as empresas que têm programas de ESG enfim, e certificam principalmente as empresas internacionais ou multinacionais, eles se preocupam muito com isso, né? As brasileiras ainda estão num processo de conscientização, mas existem consultorias específicas para isso e existem esses regramentos da lei que estabelecem os pilares, e a partir disso, o que é necessário? Você pensar nas políticas afirmativas, realmente de execução. Então, você tem que fazer uma programação ali. Olha, eu tenho palestras de conscientização, eu tenho cine debates, eu tenho parcerias, por exemplo, aqui a gente sabe que aqui em Sergipe, né, tem a Casa Mais, tem a Remonta, então você pode estabelecer contatos e parcerias para que a sua empresa trabalhe junto com uma empresa amiga da causa LGBTQIA+, tudo isso vai formando esses pilares do seu programa, né? Mais ou menos assim, por aí, porque não tem um modelo assim, a lei não estabelece critérios específicos para que você seja certificado como uma empresa que estabeleça realmente uma política de diversidade e inclusão, não tem isso na lei. E não tem, inclusive, para os programas de compliance também, né? A gente sabe que a LGPD, a lei de aquela lei de combate à corrupção, esqueci agora o nome, ela estabelece que os programas de compliance, elas trazem atenuantes penais, elas trazem redução de condenação e tudo mais, mas eles não dizem exatamente como você tem que fazer, você tem que ter.
e tem que ser demonstrável que aquilo era efetivo para atenuar a sua responsabilidade, mas exatamente como não existe. Então, aí você vai ter uma multiplicidade de formatos, mas o importante é que ela seja efetiva, ela não pode ser fake, né? Não pode ser teórica, ela tem que ser realmente algo que seja aferível na prática. Palpável, né, Lilian? Que Isso. seja realmente visualizável de que aquilo existe, não só como uma norma, num modelo formal, mas como uma vivência prática, né, que isso seja extensível. Eu entendo que isso realmente, de fato, faz a diferença, e no dia a dia, no cotidiano, é o respeito, né, à condição de pessoa, né, e isso se estende, né, à questão também da própria profissão de fé. Então, a gente tem hoje, por exemplo, quem, por exemplo, é praticante, acredita, né, como adventista do sétimo dia, não trabalha ao sábado. Então, você gera algum tipo de responsabilização daquela pessoa porque ela professa aquela fé. Então, tem uma série de situações que isso, né, embora não esteja exatamente diretamente ligado ao tema que a gente trabalha, mas é uma forma de você respeitar a diversidade de crença, né, de Isso. agir nesse sentido, né? Por isso que eu falei naquela questão dos pilares, né? A diversidade religiosa, a inclusão da pessoa com deficiência, a igualdade racial, a inclusão das pessoas com a população LGBTQIA+, tudo isso são pilares que são muito interessantes, que vão fortalecer um programa de responsabilidade social, vão fortalecer sua imagem, vão trazer mais satisfação do seu público interno e vão melhorar a imagem da sua empresa perante o mercado, como sem dúvida nenhuma. Você tem um empregado ali mais satisfeito, né? Então, se você, por exemplo, como você citou, se é possível que a empresa respeite a religião daquela pessoa, fazendo algum tipo de adaptação, porque a gente sabe que a relação de emprego é uma relação de subordinação, o poder diretivo é do empregador, então ele tem uma jornada, ele tem que obedecer. Mas se a empresa faz algum tipo, tem a possibilidade de fazer algum tipo de concessão que vá permitir que aquela pessoa tenha a sua religião ali respeitada, íntegra, se ela tem algum momento que ela pode ali se ausentar, por exemplo, quem é muçulmano, se ausentar para fazer sua oração e voltar, tudo isso são pontos que vão, assim, contar positivamente na satisfação do público interno, sem dúvida nenhuma, e nessa questão também, né, social, que é o acolhimento, que é tão importante. Né, se a gente percebe o funcionário sentindo-se respeitado, ele é extremamente mais produtivo. Então, o retorno é indiscutível para a qualidade do trabalho que se presta. Por outro lado, se ele se sente desrespeitado, ele não tem um compromisso, né, aquela atuação, digamos assim, compatível com o ambiente de trabalho em si. Então, às vezes, a gente percebe, né, o reflexo disso na própria produtividade. Isso já é estatisticamente demonstrado, que pessoas felizes, respeitadas e acolhidas, elas são mais produtivas, isso reflete muito positivamente no engajamento, na redução de passivos trabalhistas, tudo isso. Por isso que eu falei na palestra, não é uma questão tão somente que deveria ser suficiente a consciência, mas como vivemos num mundo capitalista que não só pensa na consciência, ainda que se pense sob o viés do lucro, ele efetivamente acontece quando as empresas investem nisso. Com certeza. E existe alguma chancela hoje, algum selo realmente que demonstra que aquele emprego, um ISO 9002, do respeito, né, da responsabilidade social, existe isso hoje? Existem selos de responsabilidade social, sim, no mercado, e aí é necessário cumprir os requisitos para essa certificação. Existem. As empresas, como eu relatei, né, tem empresas que têm os programas de ESG que investem nisso, principalmente as multinacionais, elas querem ser reconhecidas como empresas sustentáveis, e a sustentabilidade, ela não é só no aspecto ambiental, mas é principalmente também no aspecto humano. Isso é um ponto que é muito importante hoje e é reconhecido, sim, pelo mercado. Com certeza. Sim. E na hora que a gente estava falando aqui, o Elvis comentou, né? E isso acaba refletindo externamente também, com certeza, inclusive talvez atraindo mais, né, funcionários que busquem esse ambiente de trabalho respeitador e que também tenha esse contexto de responsabilidade social praticada. Então, à medida que isso acontece, isso reflete externamente
tanto na atuação do funcionário quanto no recrutamento de pessoas que busquem esse respeito a acontecer. Eu posso até dar o meu depoimento aqui. Eu, por exemplo, sou consumidora da Natura, da Avon, que são empresas que são amigas da causa LGBTQIA+, e eu faço questão de consumir dessas empresas que fazem o seu marketing baseado na inclusão, que tem esse olhar. Para mim é muito importante, essas empresas precisam crescer, né? E aí, por sua vez, também o contrário, aquela que manifestamente é contrária e tem um outro posicionamento, para mim eu posso substituí-las tranquilamente. Nós vivemos numa sociedade, eu ia até falar isso, numa sociedade de cancelamento. Né? Hoje as redes sociais elas estão para elevar e para derrubar a pessoa em segundos, graças a viralização que acontece, em especial, né, pelo meio que a internet possibilita. Então, isso também é um instrumento, uma ferramenta, tanto para divulgação quanto para, digamos assim, ofuscar-se, né, nesse contexto. Então, hoje a gente, de certo modo, é um patrulhamento que ele pode servir tanto para prejudicar quanto para beneficiar. Então, a gente tem que estar atento com essa situação. Minha querida, muitíssimo obrigado. Vou deixar você com suas considerações finais para que a gente possa, né, já avançando aí, né, para as 20 para as 10, abrir espaço aí para as suas considerações finais e já agradecendo antecipadamente você ter topado, né, num dia tão tumultuado, né, que a gente vivenciou aqui. Hoje em dia, só quem está atrás das câmeras sabe dizer, Lilian, o que a gente vivenciou aí, você correndo, vai para aqui, vai para ali, exercendo o seu papel de presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, pronta para vir, e aí a bomba explode, mas graças a Deus as coisas se resolvem. Diretamente do presídio para a palestra, hoje foi assim. A gente ia transmitir ao vivo, né, a gente teve pessoa do marketing dizendo, Gabriel, o que a gente faz? Manda um link externo aí, ela entra pelo celular, a rebelião acontecendo, e ela falando aqui sobre direitos humanos. Né? É verdade. Olha, Gabriel, eu quero deixar meu agradecimento. Primeiro eu quero registrar, assim, meus parabéns pela iniciativa. Eu quero dizer, assim, que para mim é uma oportunidade muito feliz de mergulhar um pouco mais nesse universo. Historicamente, eu quero dizer também assim que é tão bom saber que eu não estudei sobre isso na universidade, eu me formei em 1900, eu não quero nem dizer para não revelar a idade, mas essa temática não era abordada, né? Era uma temática que não estava muito assim em alta nos nossos bancos. Isso, então assim, meu direito de trabalho foi aquele tradicional que eu vi e tudo mais. Então assim, hoje nós temos novas perspectivas, novos olhares, e é muito importante o engajamento da sociedade civil nessa causa. É muito importante aproveitarmos todos os espaços, todas as oportunidades, sobre cada um com sua contribuição, né? Vocês aí da área penal, que são tão importantes no combate aos crimes, nós do direito do trabalho aqui, né, dentro do nosso universo de possibilidades, nessa conscientização que também é muito importante. O trabalho, ele é fundamental na vida do ser humano, né, ele traz dignidade para as pessoas. Então, assim, cada um com sua ótica e todos engajados nesse compromisso, nessa causa, é muito importante. Então, é um espaço aqui que eu registro o reconhecimento pela importância, o agradecimento pelo convite e pela confiança depositada em mim, e quero me colocar à disposição também para o que for necessário e deixar aqui meu agradecimento de coração para todos vocês. E já digo aqui que, como falei com o doutor Anderson, né, esse evento, o Bonsai Summit, já é uma tradição, estamos na nossa 3ª edição, já estamos planejando a 4ª edição, né, com temática aí, afeta, né, a oportunidade da realização do evento. Não vou dar alerta de spoiler aqui, não vou dar spoiler para já deixar as pessoas, né, suspensas e interessadas em participar do próximo evento, mas a cada dia a gente vem pensando de que forma a gente pode contribuir, né, para o ensino jurídico, para a formação da sociedade, e o evento ele continua, né, exposto aí no YouTube, as pessoas vão poder acessar, já dizendo aqui que as dúvidas que forem surgindo a partir da exposição
podem nos encaminhar para que a gente possa repassar para os palestrantes, e aí os palestrantes respondem por escrito, a gente devolve, né, para quem participou e para quem depois também assistiu ao evento. E fazer um último registro aqui, a gente falou de Uber, e eu achei engraçado, eu lembrei de um episódio dentro de casa, né? O meu telefone o telefone de minha esposa deu um problema e eu acabei, no aplicativo Uber, eu acabei habilitando a minha conta no telefone dela. E uma vez ela pegou, ela solicitou o Uber, então, quando eu solicito, aparece no telefone dela, e quando ela solicita, aparece no meu telefone, porque na verdade é a minha conta. E aí ela entrou no carro, e aí o motorista de Uber olhou para ela e falou assim, como você prefere ser chamado? Senhor Gabriel? Aí ela falou assim, não, é a conta de meu esposo, pode me chamar de Michele mesmo, e aí ele estava antes de sair. Só que assim, a preocupação do motorista de Uber, né, de não gerar um tipo de melindre e gerar uma situação. Então estava lá, Gabriel, aparece, né, uma mulher em tese, né, ele ficou, né, será que, né, como eu chamo e tal. Então, assim, registrar aqui, né, um evento que eu participei, né, que acompanhei ela, na verdade, né, com a minha conta. Mas assim, como a gente já vê que a sociedade está avançando, né, aos poucos, e são iniciativas assim, né, que a gente vai formando, vai trazendo conhecimento e vai garantindo aí uma evolução, eu diria que a gente espera, né, o respeito, nada mais que o respeito, né, que as pessoas possam se sentir acolhidas. E eu acho que é isso aí, minha experiência pelo 5 estrelas, Elvis, com certeza. Eu botei lá, né, marcamos lá 5 estrelas, nessa sociedade da pontificação, né? A gente vive as cifras dos pontos, né, nessa sociedade colaborativa. Mas agradeço mais uma vez, minha querida, a sua participação. Palestra indispensável, eu diria assim. O bom é que a gente vai embalar essa palestra e entregar pronto para que você possa compartilhar também nos seus meios, nas suas redes sociais, para quem quiser assistir e reassistir, e que a gente possa seguir, né, ajudando a quebrar mais tabus e a tornar a sociedade um pouco mais justa e livre de preconceito. Então, a sua fala foi muito importante para isso, para que no ambiente corporativo também se perceba sensivelmente essa necessidade e essas práticas sejam reais, constantes e recorrentes. Tá certo? Muitíssimo obrigado, parabéns pela iniciativa, não só pela fala, mas pela prática, e que a gente tenha novos exemplos desse aí, se alastrando, né, Brasil afora. Forte abraço, minha querida, e até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Agradeço aqui a participação de coração dos nossos palestrantes. Agradeço a participação aqui massiva, com perguntas, com comentários, né, de todos vocês que estiveram aqui acompanhando ao vivo, né, essa nossa live, esse nosso evento, terceiro Bonsai Summit. E já se preparem para a quarta edição, né, que vai vir aí próximo ao final do ano. A cada 3 meses a gente renova, né, as nossas temáticas, as nossas exposições, e eu só tenho a agradecer, e a gente vai ganhando corpo com esses eventos e trazendo um pouco mais de consciência, responsabilidade social e contribuindo, né, fazendo a nossa parte também enquanto empresa com essas temáticas tão importantes. Então eu agradeço a todos, uma boa noite e nos vemos, né, aqui pelos canais de comunicação do Bonsai, seja no Instagram, seja no nosso site, e também, né, pelas nossas iniciativas.